Paz e graça a todos. Ótima noite a todos vocês que nos acompanham aqui no canal Reflexões. Minha esposa e eu, nós vamos bater uma conversa hoje com vocês aí, né? Verdade. Vocês vão acompanhar conosco uma conversa aqui a respeito de um assunto aí. O Michel vai estar passando para vocês agora. Eu vou dar só um tempinho para o pessoal ir chegando aí na live aí, tá? O pessoal já ir pegando as melhores poltronas aí, para a gente poder bater um papo legal sobre um tema que apareceu novo aí. Agora já temos bastante gente aí já chegando, tá? Eu desejo uma ótima noite a todas as pessoas que estão chegando à nossa live aí. E aí nós vamos conversar entre nós aqui, porque eu tenho um assunto sério que rolou essa semana aí, e eu preciso passar para vocês, né? Para a gente mostrar aí o que vem acontecendo. Eu preciso passar para vocês o que vem acontecendo por trás dos bastidores em alguns outros vídeos. Eu tenho acompanhado alguns vídeos de alguns canais aí, não são todos os canais que a gente vai, né? Mas são os canais que a gente se sente legal, né? Se sente mais aconchegado ali. Então a gente procura estar observando sempre os comentários, e tem alguns comentários que chamam a atenção da gente. E eu vi um comentário ali que para mim me chamou muita atenção, né? Para mim foi muito interessante ver como que aquela irmã colocou as suas palavras e a indignação dela. Sim, muitas pessoas, eu percebo assim, nos canais, né? Muita pessoa pegando e colocando comentários indignados. E muitas pessoas não colocam. Por quê? Porque sabe que tem muita gente da CCB acompanhando esses comentários, e muitas das vezes a pessoa tem medo de pegar e ser identificado ali e acabar vazando para a família, para o parente ali, que às vezes é do ministério, e dar um problema maior, né? Causar ali um mal-estar maior. Então, tem muita gente que vem no privado, manda para mim, manda para a Jaque, por exemplo, que tem canal, as suas indignações. Então, aí eu vou trazer aqui para vocês, vou trazer para todos vocês aí, para minha esposa, a gente vai bater um papo sobre um comentário que rolou essa semana de uma pessoa que é parente do ministério, na verdade é prima de um ancião famoso da congregação, e ela trouxe um relato muito forte. Eu vou colocar aqui para vocês, vamos lá. Inclusive parente de um ancião, a qual a gente já fez alguns vídeos sobre ele aqui, que é uma pessoa que, em particular, eu não tenho nada contra ele, é uma pessoa que, como um cidadão comum, eu admiro. É um exemplo de pessoa. Mas, como representante da CCB, eu já não vejo a CCB sendo representada assim, bem por ele. Porque ele distorce um pouco as coisas da realidade. Acaba levando um pouco as coisas da forma que ele quer. É isso que eu percebo. Entendeu? A gente já ficamos indignados algumas vezes aqui com ele, porque assim, a pessoa ela tem que ter responsabilidade naquilo que ela fala, assim como nós também temos aqui. E a gente não vê, muitas das vezes, ele ter essa responsabilidade quando se trata de falar do próximo. Mas nós sempre tivemos a responsabilidade de falar sobre ele, né? Eu só vou pedir para todos vocês aqui que estão na live aqui nesse exato momento, para que vocês compartilhem essa live nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. A gente precisa deixar, as pessoas precisam ajudar nós nesse trabalho, porque nós fazemos o canal, mas quem faz o canal acontecer são as pessoas, porque só eu e você aqui não ia adiantar de nada. Então, quem movimenta, na verdade, o canal, ele só existe por conta das pessoas que assistem os vídeos, que compartilham, que deixam o joinha. E fala assim, mas para que serve o joinha, Michel? Serve para você mostrar para as pessoas que você tem contato no YouTube,
para os outros canais, para as outras pessoas que são inscritas no seu canal, que te seguem também, que você assistiu aquele vídeo e que você gostou. Então, quando você deixa o seu joinha lá, é isso que você faz, né? Você ajuda outras pessoas a ver que você gostou daquele vídeo. Então, a pessoa, ela pega o quê? Poxa, fulano é uma pessoa tão bacana, tão inteligente. Se ela assistiu esse vídeo e gostou, deve ser alguma coisa muito boa. Eu vou assistir também. E outro detalhe, né? Não sei se as pessoas elas têm acompanhado esses últimos dias no YouTube. Infelizmente, os canais que falam sobre a verdade por trás daquilo que se é falado por aí, desse falso evangelho, dessas manipulações que acontecem usando o nome de Deus e usando a Bíblia, todos esses canais eles estão sendo restringidos às suas visualizações. Sim, então porque... é interessante que as pessoas elas nos ajudem os demais canais, indicando, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações. É importante isso. E o importante também a gente entender o seguinte: por que muitos canais, como os nossos, que é de crítica, que é de análise, enfim, que tem alguma ligação com religião, está sendo restringida? Por quê? Porque o YouTube é um local de entretenimento, é um local para você se desenvolver, né? Desenvolver o seu intelecto, a sua curiosidade, a sua criatividade. E muitos canais que mexem com Bíblia, ele está fazendo campo de guerra, está fazendo do YouTube um campo de guerra. E não é isso que o YouTube tem de proposta. Imagine como é desagradável você pegar e chega cansado do serviço, você pega ali e vai assistir um vídeo no YouTube para se distrair, para relaxar, e aí você entra em um canal lá que, sabe, que aborda temas bíblicos e tá aquela guerra, aquela discussão, aquela briga, aquela coisa entre as pessoas. A pessoa vai falar: nossa, que confusão, que coisa ruim. É igual o jornal Sensacionalistas. Eles vão pegar e vão olhar assim e vão falar assim: ah, não, vou ficar assistindo essas coisas não, só aparece desgraça, eu vou para outro local, entendeu? Aí a gente até entende porque, por exemplo, em canais de TV aberto, Big Brother, A Fazenda, que são programas de entretenimento, acaba fazendo até mais sucesso do que os próprios telejornais. É porque as pessoas assistem internet, assistem televisão para se distraírem e não para se preocuparem, para ficarem naquele clima pesado. Então, a gente tem que abordar os assuntos de forma também, às vezes, leve, brincando, até tirando um sarro. Ah lá, tem né? Acho que é um irmão, uma irmã, que é Hélio Olegário, né? Ele colocou aqui: vamos, gente, é porque a gente está aguardando, irmão Hélio, chegar mais pessoas, tá? A irmã Edna também. Edna Barbosa. Manda um abraço também para a irmã Edna. O irmão Hélio manda um abraço também. Deus abençoe. Olegário também. Por estar chegando aqui. Tá? É porque a gente está aguardando chegar mais pessoas na live para a gente poder bater um papo melhor. Mas agora já chegou. Eu só vou pedir para vocês aí: compartilhe essa live aí nos grupos do Facebook. Ah, e outro detalhe: não se esqueça também de deixar um comentário também no final do vídeo. Vai lá, clique em comentar e deixa um comentário se gostou, não gostou, qual a sua opinião. Por exemplo, eu vou dar a minha opinião para você. Eu não gosto muito de comentar em canais. Porque o que acontece? Nós que temos canais, nós acaba sendo muito conhecidos. Então, às vezes, o nosso comentário acaba se destacando. E aí, dependendo daquilo que a gente coloca ali, a pessoa, o dono do canal, ele vai entender o que a gente está falando. Mas muitas das vezes as pessoas que estão ali também comentando acabam não entendendo e criando confusões. Então, muitas das vezes eu assisto vídeo, por exemplo, eu assisto muito o canal do Ada, do Bruno, eu assisto esses canais da Luciene, da Jaque, mas muitas das vezes eu não coloco comentário. Por quê? Porque eu sei que a pessoa vai pegar aquilo que eu falei e vai querer fomentar, colocar outras intenções
diferente da intenção que eu tive ao comentar aquela questão. Então, eu evito de comentar. Só que é importante para nós, as pessoas que não têm canal, comentar, né? Colocar lá de forma educada, é claro, né? Colocar de forma educada, ó, vocês podiam melhorar nisso, vocês podiam acrescentar tal coisa, ou vocês ficaram faltando de falar tal assunto. Esse feedback é muito importante. É muito importante para a gente poder entender. Melhorar, a gente melhorar. entender, porque às vezes a gente ali no calor do momento, a gente esquece, a gente falou que ia falar uma questão, a gente acaba esquecendo no final, né? Às vezes a gente tem a intenção de fazer um vídeo rápido para a pessoa assistir rápido e poder ir assistir outros vídeos também, né? Porque não é só o nosso canal, mas acaba que o assunto às vezes desenrola de uma forma que acaba demorando. Mas eu reforço o abraço aí, a irmã Edna, o L e as demais pessoas que estão aqui no canal. Agora eu vou colocar aqui para vocês o que o ancião negou para essa prima dele. Vamos lá, eu não vou falar o nome dela. Certo. E aí ela coloca o seguinte, foi um desabafo que ela fez num determinado canal. Ela colocou assim, nossa, vírgula, cada dia mais difícil congregar na CCB. Eu ainda vou por causa da minha família. Mais de 90 integrantes da minha família são da CCB. Meu primo, vírgula, ancião da Lapa, vírgula, nunca me deu conselhos de acordo com a palavra. O primo dela... Aquilo que eu te disse, que muitas das vezes, ele como profissional, ele é uma pessoa impecável. Mas como um ancião, ele acaba muitas das vezes colocando a vontade dele, a palavra dele, o achismo dele. E isso não pode. Ele tem que colocar ali, dar uma opinião, dar um conselho mediante a palavra, porque ele está ali apenas representando aquela sociedade, aquela religião. Entendeu? Então, isso corrobora com... corrobora. Tanto que a gente já pegou, nós já pegamos ali várias reuniões de mocidade que esse ancião atende, e ele prega, ele anuncia coisas que muitas vezes são fora sabe, do nexo, né? Nós já congregamos muito. Nós já congregamos, inclusive, no Jardim das Bandeiras, né? Sim. Ele atendia lá. Então, uma assim, coisa que sempre me chamou a atenção nas reuniões da mocidade que ele atende, ele vende um mundo de sonhos para a mocidade. É aquele mundo de que tudo vai dar certo, tudo vai ser perfeito, e às vezes não é daquele jeito. Aquilo, às vezes, não condiz com a realidade de muitos ali. Porque eu pregar ali numa reunião, olha, Deus vai te abençoar, você vai ter um bom emprego, um bom cargo numa empresa, você vai conseguir se formar na faculdade, isso às vezes é realidade para muitos, mas para outros é uma realidade muito distante. Então, quando ele prega de forma geral. Então, vai cumprir na vida de alguns? Vai, porque já é natural daquela pessoa, já faz parte. A pessoa se esforçou, trabalhou, exercitou, né? Mas na vida de outros, não. Por exemplo, ele prega muito sobre questão da mocidade se esforçar em servir a Deus, que depois Deus vai escolher próprios da mocidade para ocupar cargos no ministério. Mas isso é uma realidade para alguns moços. Por quê? Porque já vem de uma linhagem de família de ministério. Mas para outros é uma realidade totalmente diferente. Por quê? Porque o moço não tem nenhuma pessoa no ministério, de longe a família dele às vezes nem é crente, e aí ele olha assim e fala, poxa, isso nunca vai cumprir na minha vida. E aí isso acaba, sabe, chateando, porque ele vende um sonho. Eu acho que precisa hoje em dia falar para os moços, para as moças, a realidade da vida. E a vida está cada dia mais difícil e dura, né? Tá cada dia mais competitivo. Antigamente, eu lembro quando tinha uns 12, 13 anos, 15 anos, o pessoal falava assim, os pais, né, os tios, os parentes falavam assim, estuda,
Estuda, porque senão você futuramente vai ser uma lixeira. Hoje em dia você tem que estudar para ser lixeiro. Porque hoje em dia, para você entrar para trabalhar numa empresa de lixo, você tem que ter, no mínimo, um ensino médio completo. Que é o catador de lixo, né? Sim, não é uma, como eu falo, não é uma profissão degradante. É tão importante como qualquer outra. Mas, antigamente, eles falavam assim, né? Se você quer uma profissão melhor, estuda. Hoje em dia, a gente estuda para conseguir as profissões mais simples. Porque muitas profissões, muita gente nunca vai alcançar a ter uma profissão, porque é tanta exigência, é tanta coisa, que a realidade da pessoa não acompanha. Oi, irmã Hilda, mandar um abraço para a irmã Hilda também, tá? A irmã Edna teve que sair aí, ó, mas depois ela vai voltar para assistir a live por inteiro, mas mandar um abraço para a irmã Hilda também, que está junto com a gente aí. E todos aqueles que estão participando na live, né? Maria Augusta, né? Irmã Maria Augusta, deixa eu ver Sim, aqui isso. Paz e graça, irmã. Ô, queridos. Isso, irmã Maria Augusta. Vocês que são os queridos. Coloca aqui no comentário quem é que está participando com a gente aí, tá? Que a gente manda um abraço também para vocês. Sim, ó, sim. Então aí vamos continuar o que a prima do ancião falou. Sim. Ela colocou o seguinte, ó. Meu primo, ancião da Lapa, nunca me deu conselhos de acordo com a palavra. Ponto. Perdi minha liberdade quando separei do meu marido, meu primeiro marido, junto com o direito de tocar no culto. Meu ex nunca perdeu a liberdade. Meu ex nunca perdeu a liberdade, vírgula. Se casou novamente antes de mim, vírgula. Teve filhos antes de mim, vírgula. Nunca, e ela coloca até com letras garrafais, né? Nunca fizeram reunião e sigo sem liberdade na igreja até hoje, ponto de exclamação. Na época, pedi até ajuda para esse primo, mas ele disse que não podia fazer nada. Isso só mostra o quanto que na congregação... O próprio primo. Na congregação, não só na congregação, até em outras religiões também, mulher, ela é tratada diferente do homem. Entendeu? Sendo que na Bíblia tem um capítulo lá que fala, né? Agora não me vem à mente, mas o capítulo que fala que homens e mulheres devem ser vistos da mesma forma, devem ser tratados da mesma forma. As cartas do apóstolo Paulo falam isso aí. Então, o que acontece? Você já vê que eles tratam diferente, porque ela se separou do ex-marido, o ex-marido dela casou primeiro, teve filhos primeiro, enfim, ele tocou a vida dele normalmente. E ela, que gostava, né, tocava no culto, perdeu a liberdade dela, certamente não casou até hoje, não sei se ela casou novamente, ela não diz aí, né? Se ela casou? Ela casou, isso depois eu vou relatar. Sim, então ela casou depois, mas com certeza deve ter sido uma luta para ela casar, porque geralmente quem casa com uma pessoa sem liberdade acaba perdendo a liberdade também, né? Então, isso, inclusive, aconteceu com a Marisol, que participa das nossas lives aqui no sábado. E ela foi tratada totalmente diferente do ex-marido dela. Ela perdeu a liberdade, não pôde voltar a servir a Deus tocando ali na igreja, mas o marido dela pôde, continuou a vida, e para ela a vida parou. Então, quer dizer, eles estão repetindo o que Adão fez com Eva, botou toda a culpa na Eva. Eu pequei porque foi você que me deu da fruta para comer. Mas a Eva não obrigou ele a comer da fruta. Ó, o irmão, eu até vou colocar aqui, estava carregando o celular, estou atrasada. Beijos, irmãos. A irmã Hilda colocou aqui, né? Aí o irmão Samuel também colocou, tem janta aí? Oi, irmão Samuel, daqui a pouco deve ter janta. Daqui a pouco vai rolar uma janta. Aqui na nossa casa, a gente costuma à noite fazer mais lanche. Mas se precisar fazer uma janta, nós faz uma macarronada com uma carne moída ali, ó, maravilhosa, uma Coca-Colazinha, ó, dá para passar uma noite
Tranquilo. E o pau quebra, ó. O elétrica na real, né? Ele colocou assim. Elétrica, ó. Eu acabei de me formar em elétrica também, ó, que legal. Ah, é verdade, você se formou foi ontem, não foi anteontem, né? Sim, na terça-feira foi meu último dia de aula. Eu me formei em elétrica, né, residencial. E eu estou muito feliz, porque era uma coisa que eu sabia fazer por curiosidade, mas eu não tinha o conhecimento técnico. Aí agora, graças a Deus, eu tenho o conhecimento técnico, o prático, né? E vou poder fazer as coisas com mais segurança, não vou botar fogo na casa. Aí o irmão elétrica na real colocou assim, o porquê ela perdeu a liberdade. Então, nesse caso aí, irmão, a gente não tem, ela não esclarece isso, né? Mas o ponto principal aqui que ela coloca foi o seguinte, que ela não participou de reunião nenhuma, ele ficou com a liberdade, por quê? Com certeza, vamos colocar assim por cima, que o erro foi dela, certo? Talvez ela que tenha pedido a separação. Talvez. Ou, dependendo, ele pode ter montado uma narrativa. História que convenceu os irmãos de que ele estava certo e ela estava errada na história. Verdade. Também pode ter acontecido dela ter errado. Pode ter acontecido, assim, do suposto pecado ter aparecido por intermédio dela, né? Ter iniciado dela. Sim, pode ter acontecido. Só o fato dela pedir para se separar, para ele já é um pecado. Pode ter acontecido ela ter pedido a separação ou ele ter montado uma narrativa. O certo é que é o seguinte. Mas eu acredito que não tenha sido por pecado que ela se separou. Por quê? Porque geralmente quando a pessoa ela cai em erro, ela fica muito retraída em falar da sua situação, porque ela sempre se coloca como a culpada. Então, nesse caso, ela falou muito abertamente da situação dela, contou aí, então dá-se a entender que não foi por pecado. Se fosse, ela mesma ia se sentir culpada, porque o povo ia colocar na cabeça dela que ela era culpada. Isso é fato, que um detalhe aconteceu ali que ela coloca no esboço, né? Sim. Ela coloca que ela tentou conversar com o primo dela negou ajuda, até hoje não foi feito nenhum tipo de reunião na causa dela e que ela ficou muito chateada por isso. E isso é muito triste, porque eu lembro, quando eu era criança, os irmãos, quando apresentava ali alguma situação entre um casal, entre pessoas, qualquer situação ali onde os irmãos não tinham como saber quem estava falando a verdade e quem não estava, se reunia, eu lembro, eu era criança, eu participei de várias orações dessa na igreja, na Excomum, onde os irmãos tudo se reuniam ali, se ajoelhavam, buscavam a Deus, e ali eles contavam que Deus mostrava para eles quem estava falando a verdade. E ali eles tomavam partido da pessoa que Deus tinha mostrado que estava com a verdade. E, assim, até onde funcionava isso, até onde eles faziam dessa forma, 99% dos casos, a pessoa de quem Deus tinha feito ele sentir de tomar partido era realmente a pessoa que estava certa. Então, até ali, eu acreditei que era Deus que movia, que guiava a congregação em todos os sentidos. Mas a partir dali, que eles passaram a não mais orar, a não mais buscar de Deus a guia, e aí já a congregação começou a perder o rumo. Oi, Marlene. Paz e graça, querida, tudo bem? Deus abençoe por estar aqui junto com a gente aqui no chat aí, mano. Tá? Deus abençoe, gratidão por todos estarem conosco aí. Então, essa irmã, eu não vou colocar o nome dela, porque aí seria uma exposição muito grande, né? Mas, é verdade, mas se ela quiser, né, vir de repente um dia participar de uma live com a gente, contar a experiência dela, quem sabe? Seria, né? Interessante. Seria ela coloca que ela tem mais de 90 integrantes na família dela. Imagino. E muitos do ministério, tá? Imagina, a pessoa dessa tem que ter muita coragem para vir a público assim, colocar, mesmo que sem citar nomes nem nada, contar a história dela, porque com certeza um ou outro membro da família vai ver esse comentário e vai falar, eu sei quem que é que está falando isso.
Eu conheço essa história. Verdade. Aí ela coloca assim, ó. Na época, pedi até ajuda para esse primo, que é esse ancião famoso na congregação. Sim. Mas ele disse que não podia fazer nada. E justo ele, que liderava uma igreja lotada na Vila Piauí, e foi transferido para Lapa pelo Santo Ministério. Aí ela coloca na outra parte, só para parar de lotar a igreja. Então, quer dizer, a igreja do Vila Piauí, eu conheço essa igreja. Sim, fomos em muitas reuniões da mocidade lá, né? Essa igreja estava lotada. Sim, lotava por conta dele. Por causa dele, porque os idólatras da congregação iam lá atrás da profecia da boca dele. É porque era bonito, né? Era bonito ver um culto atendido por ele. Não vamos negar, né? Sim. Era bonito, aquela eloquência, as palavras muito bem colocadas, muito bem faladas. Aquilo ganhava a sua atenção. É que nem você ir em um show de um cantor muito famoso. Você fica encantado de ver o quanto aquela pessoa canta bem, né? As canções ali. Então era uma coisa semelhante. E na congregação eles pregam o seguinte, que você não pode seguir, você não pode, por exemplo, seguir um cantor famoso, você não pode seguir um artista famoso, mas você pode seguir o ancião famoso. Sim, inclusive eles usam isso, falam assim, olha, pega o exemplo do irmão, olha, o irmão sempre coloca alguém para você seguir como exemplo. Como exemplo, isso mesmo. Entendeu? Então, isso acaba sendo um seguidor. Um seguidor, um idólatra, né? Você idolatrar uma pessoa. Eu vejo, eu já vi gente tirar dinheiro do bolso para pagar dívida de pessoas assim, porque achava que estava ajudando o anjo da igreja, de tanta idolatria que a pessoa tinha. Verdade. Então, quer dizer que ele foi tirado de uma igreja, que era da Vila Piauí, e foi colocado na Lapa. Por quê? Porque a igreja lá da Vila Piauí lotava muito. Sim. E aí eles colocaram esse ancião na Lapa para dar um gelo nele. Mas esse ancião, ele leva a multidão. O gelo nele? Eu acho que era para eles colocaram na Lapa, porque na Lapa tem gente com mais condição para dar grana, viu? E a Lapa, meu modo de ver. Antigamente, a Lapa não era uma igreja cheia, era uma igreja vazia. Então, talvez, as empresas fazem isso, né? Pegar um gerente ali Sim. que tem que faz um bom trabalho em uma loja, que consegue erguer uma loja, fazer ela ter um grande faturamento, levar ele para uma loja de menor faturamento. Sim, você se lembra, para ele levantar a loja, né? Você se lembra que aconteceu isso comigo. Eu estava gerenciando uma loja que tinha um faturamento de 350, 400 mil e me colocaram numa loja de 3 milhões, 4 milhões de faturamento. Então. Movimentando ali mais de 200, 250 funcionários. Então, assim, obviamente que o cara que tem mais bagagem, ele é colocado numa igreja que precisa se levantar, né? E isso funciona até hoje, porque nós escutamos da boca de um cooperador de Guarulhos, muito famoso, de uma igreja muito famosa em Guarulhos, né? Não vamos citar os nomes aqui para não expor, mas ele falou que ele é sempre colocado para atender rodízio de coleta naquelas igrejas que tem coleta baixa. E geralmente quando ele atende essas igrejas, a coleta ela triplica, quadruplica. Isso. E aí, muitas das vezes, os irmãos da comum quer que ele volte lá 2, 3 vezes para atender outros cultos de rodízio. Por quê? Porque já sabe que a garantia de ter uma coleta boa vai ser grande. Então, de repente, colocaram ele na Lapa, para ele dar um gás lá na Lapa, né? Porque tem uma pessoa lá que fala muito bem, que se comunica muito bem, atendendo um culto com aquela performance que ele atende, faria com que os ricos da Lapa soltassem mais dinheiro, verdade, né? Porque a pessoa feliz, ela acaba gastando sem limite, né? A gente vê pelo shopping, quando a gente vai no shopping. Você vai no shopping, assim, depois do dia do pagamento, você vai todo feliz, você gasta como se não houvesse um amanhã. Mas quando você vai no shopping, que você ainda não recebeu o pagamento, você só vai e compra as coisas contadinhas. O contado, né? É contado. Ô, irmã Marlene, depois, coloca nos comentários aqui, coloca nos comentários no final do vídeo, coloca o seu contato ou o seu e-mail, que a Marcela entre em contato contigo para a gente
montar o certinho para a irmã passar Sim, a trajetória da irmã, a história da irmã, para a gente poder expor isso aí. Né? Que acho que é interessante. Irmã Dagmar, desculpe-me. Boa noite, querida. Deus abençoe por estar aqui conosco na live, tá? Boa noite, Dagmar. Então vamos lá, vamos continuar aqui com o relato. Na época, aí ela coloca, né, a prima desse ancião famoso. Ela coloca o seguinte: na época eu era alienada. Aí ela coloca entre aspas, né, o alienada, né? Acreditava em tudo que me falava. Infelizmente, todos pensam do mesmo jeito. Esse comentário aqui, ele está lá no canal do Carlos Reinar, que é um amigo nosso, tá? Sim. Eu frequentei o canal do Reinar esses dias, que ele fez um excelente trabalho falando da congregação em um certo ponto, e eu retirei esse comentário de lá. Vocês podem observar lá no canal do Carlos Reinar, ok? Quando vocês forem lá visitar o canal do Carlos Reinar, por intermédio desse vídeo, vocês colocam assim: eu vim pelo canal Reflexões por Michael Oliveira. Fechou? Então vamos lá. Ela coloca: na época que eu era alienada, acreditava em tudo que me falava. Infelizmente, todos pensam do jeito que o irmão Carlos falou. O que o santo ministério, que é entre aspas, diz, vira lei. Se não cumprir, é condenado. Tenho alguns poucos amigos de lá, mas não posso expor minha opinião de forma alguma no meio da minha família. Senão, sou massacrado. A gente sabe como é que é, porque nós também temos famílias, né, dentro da congregação ainda. E a gente sabe o quanto é difícil para eles aceitar que nós não estamos mais lá. Só um minutinho. Ô, irmã Vilma, a irmã colocou aqui essas tatuagens, meu Deus, a irmã tá olhando com o olho da carne, irmã. Ô, irmã. Se atenta naquilo que a gente está passando para a irmã, se atenta na mensagem que a gente está passando para a irmã. Não se atenta no estereótipo, não, porque todos nós temos erros, irmã. Irmã, eu vou falar para a irmã Vilma. Irmã Vilma, em momento algum eu fico chateada com seu comentário. Tá? Eu sei que choca vocês que saíram há pouco tempo da igreja, ou que de repente ainda congrega, frequenta alguma religião, vocês vê eu com tatuagem. Mas, gente, eu procuro ser transparente com vocês. Eu poderia estar aqui com uma blusa escondendo de vocês a tatuagem. Só que se um dia a gente se encontrasse em qualquer lugar aí, na rua, e você me visse com a tatuagem, você ia se chocar muito mais, porque você ia falar: poxa, como que eu vi tantos vídeos seu e não vi essa tatuagem? Então, eu sou um pouco... eu sou bem transparente. Então, assim, muitas pessoas dentro da congregação, elas têm suas fraquezas, seus erros. Por exemplo, eu conheço pessoas que até de ministério, que bebem, que fumam, que usam calça comprida, que usam maquiagem, mas usa tudo de forma escondida, entendeu? Às vezes viajam para longe, lá para o Nordeste, lá para um lugar bem longe, para poder usar um biquíni, o irmão usar uma sunga, poder ficar à vontade, beber uma cerveja. Porque ele faz isso longe, no lugar onde ninguém conhece ele, mas Deus está vendo. Ô, irmã Vilma, a irmã colocou aqui, né? Deus não se agrada. Isso é o seu Deus que não se agrada, o Deus que você criou na sua mente. Por quê? Porque o Cristo que morreu na cruz, ele morreu por todos nós, por toda a humanidade. Então, ele fez uma coisa tão bonita e nós enxergamos só maldade nas pessoas, dos estereótipos das pessoas. Não, ela coloca aqui: ô, irmã, se eu estou errado ou não, isso é uma coisa que só vai me prejudicar. Você entende? Que a salvação, ela é individual. Eu posso estar carregada de maquiagem, eu posso estar carregada de tatuagem, do que for. Isso não vai influenciar na salvação de ninguém, só na minha mesmo. Então, irmã, não se preocupa, entendeu? O importante é o teu coração com Deus. Está em paz o seu coração com Deus? O meu está em paz, irmã. Outro detalhe... E eu falo para você, eu vejo muito mais Deus hoje, com as tatuagens que eu tenho. Tenho piercing também. Acho que a irmã não viu.
Eu tenho piercing também. Irmã, eu vejo muito mais Deus hoje do que no tempo que eu vivia na igreja. É porque eu não vou ter tempo aqui para relatar, senão a gente vai sair muito de dentro do assunto. Mas em uma outra hora, a gente conta um pouco mais sobre a nossa vida particular e obras que a gente vê, sim, da parte de Deus, que vocês vão ver que tem coisa que é só Deus que pode fazer. E Deus continua fazendo por nós. É verdade, Deus é espírito, Deus ele não tem nada a ver com parte carnal, entendeu? Mas isso aí vamos deixar para um outro dia, mas tá, irmã Deus Vilma? Abençoe, viu, irmã? Irmã Vilma, se porventura a irmã quiser depois conversar com a gente no particular, para entender um pouco mais da gente, para a gente poder sim. se formar tipo, uma opinião um pouco mais fundada, né? Deixa no comentário aqui o seu e-mail, a gente entra em contato com a irmã e a gente bate um papo legal, tá bom, irmã? Mas Deus abençoe pelo comentário da irmã que também. A gente fica triste, não, irmã. Normal, a irmã não colocou a sua opinião, isso a gente gosta de ver as pessoas colocar a sua opinião. A irmã colocou de forma educada eu agradeço muito. E fica tranquilo, irmã. Eu não guardo rancor nenhum. Mas por nós, receba um beijo no coração, tá? E manda um abraço também para toda a sua família, tá bom? Deus abençoe todos. Bom, Elson, Deus abençoe. Vamos lá, vamos continuar aqui. Bora. Vamos lá. Então, ela coloca o seguinte: tenho alguns poucos amigos de lá. Porque quando a pessoa sai da congregação, as pessoas elas viram as costas, inclusive hoje. Você perdeu muitos amigos? Oxe, eu perdi 99,99% de amigos. Na verdade, eu continuo amigo das pessoas, mas as pessoas elas não querem mais minha amizade. Por exemplo, hoje eu fui lá comprar um remédio para você. Quando eu estava voltando, eu passei do lado de um porteiro da congregação, da nossa antiga comum. E esse porteiro, quantas vezes que nós fizemos visita junto. Quantas vezes que eu preguei a palavra e ele ficou do meu lado ali. Certo? Quantas vezes que a gente conversava no final do culto. Mas quando ele me viu, baixou a cabeça e saiu. Por quê? Porque as pessoas elas têm a tendência de julgar as outras pelo estereótipo. Ela olha a barba, ela olha o corte de cabelo, sei lá, ela olha o jeito de andar, ela olha. Mas as pessoas elas não fazem como Jesus de olhar dentro do coração. Entendeu? Então, assim, por que a gente perde a amizade? A gente perde a amizade, por exemplo, aquele outro irmão que sempre vinha aqui em casa orar com a gente. Hoje ele já não vem mais. Por que ele não vem orar com a gente? Verdade. Porque tudo aquilo que ele pode sugar referente à profecia, orações, que ele queria, tudo aquilo que ele queria, ele sugou até aquele momento. Quando ele viu, com o olho dele, eu acho que o Michel fez alguma coisa, ou a Marcela, por isso que estão assim. Quando ele começou a olhar pelo entendimento dele, ele automaticamente ele falou, não quero mais essa amizade. Descartou. É que ele acha assim, enquanto eles estavam dentro daquele padrão CCB, Deus estava com eles. Mas agora que eles não estão mais dentro do padrão CCB, Deus se apartou deles. Deus não se aparta de ninguém. Ai de nós se Deus se apartasse de nós. Entendeu? Então Deus não se aparta de ninguém por nada. Porque a gente pode até não honrar a nossa palavra às vezes, mas Deus ele honra dele até o último segundo da nossa vida. Então, as promessas, o que Deus falou com nós não muda em nada. A gente muda. Porque tudo aqui é passageiro. Hoje tem uma moda de usar camiseta colorida. No próximo verão já vai ser outra moda, vai ser outra cor que vai estar em evidência, Verdade. Vai ser outro tecido. E assim é a vida. Mon Everton, boa noite. Irmã Cristina Lucarini. Amém, querida. Deus abençoe. Irmão Marcelo Donato. Amém. Deus abençoe. Teve um irmão aqui, irmão Carlos, que colocou assim: hoje em dia vocês frequentam alguma igreja? Eu não frequento igreja nenhuma. É verdade. Eu também não estou frequentando nenhuma igreja, embora eu gostaria, assim, de encontrar algum lugar que eu pudesse novamente me reunir com pessoas. É gostoso. É legal. Você tá com pessoas ali com o mesmo intuito. Só que a gente vê que todas as religiões sempre vão para o mesmo local, que é a arrecadação de dinheiro
e é a busca do seu crescimento com base nas coletas tiradas do povo. A gente vê, às vezes, uma pessoa que passou o dia inteiro trabalhando numa faxina, aqui em São Paulo, por exemplo, no bairro aqui do Morumbi, é R$ 150 uma faxina. Aí a pessoa foi lá, fez a faxina, ganhou 150. E aí vem do serviço, às vezes cansada, entra no culto, e aí ela é induzida. Ah, você tem que servir a Deus, você tem que contribuir com a obra de Deus. A pessoa vai lá e tira 50, às vezes tira até a metade daquele valor e dá na igreja. Sendo que eles não tinham necessidade de estar em todo o culto falando de coleta. Ó, eu já tenho um pensamento, eu tenho esse pensamento, mas eu vou talvez um pouco mais além ou até acrescento um pouco mais, que é o seguinte. Hoje, as igrejas evangélicas, por exemplo, elas não fazem, por exemplo, está escrito em 2 de Atos dos Apóstolos, que você até me mostrou o vídeo do rapaz, eu achei muito interessante aquele vídeo. Sim, sim. E o 2 de Atos dos Apóstolos consta lá que as pessoas que tinham poder aquisitivo maior, sim, elas pegavam as suas fazendas, elas pegavam as suas riquezas e elas vendiam e repartiam com os demais. E isso era a igreja primitiva. Era a igreja primitiva, inclusive eles falavam que era unanimemente, né? Então eles chamavam lá... dividido por igual. Por igual. Então, pegava... Independente se você precisasse mais, se o outro precisasse menos. Era dividido igual. A igreja evangélica tem isso. Por exemplo, se você pegar o Edir Macedo, você pegar o Valdemiro Santiago, você pegar esses caras, os caras estão montados na grana. Milionários. Né? Milionários. Os caras, na época de pandemia, foram para Disney, foram para tudo quanto é lugar. Ah, mas com o dinheiro do povo? Não, é com por eles serem líderes, eles ganharam um percentual a mais. Muitas coisas, por exemplo, o Edir Macedo, ele tem um passaporte diplomático, ele pode viajar para todos os países e ele não paga. Verdade. Então, a gente precisa entender esse conceito. As igrejas evangélicas hoje, elas pregam a verdade? Por exemplo, eu escutei uma pregação do ancião presidente da congregação, lá no início da pandemia, que ele falou assim, o gari, lá fora, ele é apenas um gari. Eu vou colocar com as minhas palavras, daquilo que eu entendi. Ele é apenas um gari. Mas quando ele entra aqui, ele já não é mais gari, é um profeta. Então, quer dizer... que o que só tem valor lá dentro. O que é ensinado dentro da igreja, é o quê? É você se vangloriar. Então, eu sou melhor do que o meu vizinho. Eu sou melhor do que o meu parente, que não congrega. Eu sou melhor do que a pessoa, do que as demais pessoas que eu não me relaciono, inclusive. Porque a igreja te ensina a você não se relacionar com as demais pessoas. E sem dizer que se você pegar essas duas situações onde fora da igreja ele é um gari e dentro da igreja ele é um profeta, qual dos dois colabora muito mais com a sociedade? O gari colabora muito mais. Só que o profeta ele vai colaborar mais com a instituição, porque ele vai fazer com que o nome da instituição cresça. Sim, mas o que a gente precisa hoje é valorizar o ser humano que contribui não só para o seu bem ou para o bem de uma placa, mas a pessoa que contribui para o bem de uma sociedade, de um grupo. Vamos lá. O ancião, Deus recolheu o ancião fulano de tal. O que o cara fez a vida inteira? O cara pregava em cima do púlpito, sentenciava a vida das pessoas, julgava as pessoas por intermédio daquela palavra. Ele, usando da palavra, ele julgava, sentenciava, direcionava a vida das pessoas, manipulava a vida das pessoas. Com o dinheiro do povo, ele comia. Por quê? Comer. Porque no final do culto tem o banquete. Sim, então, ele comia às custas do povo. Ele viajava para atender obra de Deus com o dinheiro do povo. No Brás, nas reuniões, por exemplo, anuais, o cara se senta numa cozinha industrial para comer da melhor comida, de um cardápio maravilhoso, enquanto o pobre está lá se matando. O gari está se matando. Entendeu? Então, assim, aí você abre a reportagem, você vê, por exemplo, bombeiro perde a vida salvando uma vida. Você abre lá outra reportagem, professora perde a vida salvando a vida das crianças, que um cara entrou lá fazendo tal coisa, que aconteceu uns anos atrás numa cidade do Nordeste,
Aí eu fico pensando, quem é o verdadeiro herói nessas questões sociais? O verdadeiro herói foi aquele que se matou pela pessoa, se colocou pela pessoa. então. Mas o cara que ficou julgando a vida das pessoas e comeu do bom e do melhor e no final morreu de diabetes, esse cara, ele se torna o cara. A gente precisa começar a ter um pouco mais de humanidade. Quem está dentro da igreja perde um pouco da sua humanidade e passa a ser uma pessoa muito seletiva. Ela só ajuda quem é crente, ela só leva uma cesta básica para quem é servo de Deus, ela só ora por aquele que ela vê que está ali andando dentro das regras da igreja. A gente tem que parar com isso, a gente tem que ser humanos. A gente viu uma pessoa passando fome, não importa o que aquela pessoa fez na vida, não importa quem ela é, dê de comida para ela. Eu vi uma pessoa ali numa situação difícil, de desespero, ore pelaquela pessoa, não importa como ela entrou naquela situação, não importa a história de vida dela, ore para que ela tenha um bom desfecho de situação na vida dela, que ela possa melhorar, ser melhor. Eu acho que a gente tem que contribuir com a nossa sociedade, porque sociedade não é só o povo que vive dentro da igreja que a gente frequenta. Sociedade é todos. Verdade. Entendeu? Todos. Então, se a gente contribui para o bem de todos, todos contribuem para o nosso bem também. O que é, só para finalizar aqui essa linha de raciocínio, o que é ser justo, né? O que é ser justo? Por exemplo, o ato que Jesus fez na cruz foi um ato de justiça. Foi um ato de justiça. E ele contribuiu para a humanidade inteira. Foi para a humanidade inteira. Não foi só para os de Israel, ou só para... Ele não só salvou os de Israel. Ele veio ao mundo para os de Israel. Mas quando ele morreu na cruz, ele estendeu aquele bem para toda a humanidade, para todas as gerações e gerações. Então, isso foi mais do que um ato de justiça. Quando você olha a pessoa, eu tenho aqui o professor e eu tenho o ancião. O professor passou 40, 30 anos da vida dele ensinando as crianças, estudando e ensinando as crianças e os jovens. E o ancião passou a vida inteira viajando, comendo da comida, construindo templos na época de pandemia. Aí você olha e fala assim, o que é justo? O que é justo nisso? Isso foi uma coisa que me deixou indignada, por exemplo, quando teve uma reunião de... Como é que fala? De examinadoras no Brás, aonde, quando terminou a reunião, isso começou de manhã cedo a reunião, umas 8, 9 horas da manhã, e foi terminar 1h da tarde, quase, e deram para as irmãs um saquinho com pão, com mortandela, uma fruta, se eu não me engano, e um suquinho de caixinha. Poxa, aí a gente para pensar, eu, pelo menos, as irmãs examinadoras que eu conheço, irmãs com mais de 50 anos, muitas delas diabéticas, que tomam remédio de pressão, precisaria de um alimento mais reforçado naquela hora. Não, deram aquele saquinho, aquele lanchezinho. E aí vamos pensar, muitas dessas irmãs, muitas estudam em conservatório, estudaram anos e anos a música, e muitas das vezes, quando tem essas mudanças de inário, elas são as primeiras a ter que se adaptar às novas, os novos estudos da música, elas têm que se aplicar para poder passar para as demais. E foram tratadas dessa forma. E muitos dos anciões, cooperadores, anciões ali, não estudam para estar à frente do povo. Muitos deles são semi-analfabetos. Nada contra, mas... Nada contra. Eu falo semi-analfabeto no sentido de não ter nenhum conhecimento bíblico para poder estar à frente de um povo e ensinar para o povo o que é Bíblia. E pregam contra os teólogos. E ainda prega contra quem estuda e na hora de comer tem os melhores alimentos. Isso é justo? Isso com certeza não é justo. É justo, por exemplo, a irmã. Ela vai para a igreja de saia, Mas ela passa a vida... Voltando à pergunta do irmão para a gente finalizar e fechar esse assunto. Você pretende ir para alguma igreja ou frequentar alguma igreja? Não. Primeiro que eu sou a igreja.
É o meu pensamento, tá, irmão? Não fica triste comigo, não. É só um pensamento meu, tá? Eu sou igreja. Segundo, que eu tenho que mostrar para as pessoas a liberdade. Porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Eu tenho que mostrar para as pessoas, olha, nesse túnel aqui, nesse labirinto chamado religião, o caminho é aquele ali, ó, liberdade, que é Cristo. Agora, se eu falo para você voltar para o labirinto de novo, eu estou sendo inimigo seu. Agora, no meu caso, eu não pretendo mais fazer parte, ser fiel a uma determinada religião. Não pretendo. Mas sim, pretendo visitar de vez em quando algumas outras igrejas para que eu possa ter uma opinião mais concreta sobre elas. Porque, por exemplo, a gente conhece de outras igrejas pelo aquilo que a gente pesquisa, estuda e vê de outras pessoas que frequentam lá. Mas a gente nunca foi lá de perto para ver se é daquela forma mesmo, dar a nossa opinião com base na nossa experiência. Então, eu pretendo, de vez em quando, ir em uma igreja diferente, para me ter aquela experiência, para me ter uma opinião melhor. O apóstolo Paulo falou isso, a gente tem que pesar os espíritos. Pesar os espíritos é porque você tem que ter essas experiências com entendimentos diferentes para que você possa ter uma coerência na tua vida. Não só dar opinião em cima de achismos e daquilo que a gente vê pela internet, mas em cima da nossa própria experiência, para a gente poder dizer com mais embasamento se é aquilo mesmo, se foi bom, se foi ruim, como é, como é que não é. Eu acho que isso é importante, nós que somos formadores de opinião. Verdade. Então, voltando aqui ao assunto, ó, tem alguns poucos amigos de lá, mas não posso expor minha opinião de forma alguma no meio da minha família, senão sou massa, né? Eu tento pensar diferente quando entro lá, vírgula, falo em segredos para Deus, que estou ali naquele ajuntamento exclusivamente para adorá-lo. Mas quando me distraio, vírgula, olho em volta e reparo nas coisas que o irmão, que é o irmão Carlos Reinar, né? Que o irmão Carlos Reinar fala nos vídeos. E perco até a comunhão. Muito triste. Graças a Deus, vivo em outro país, não convivo com ninguém e me sinto zero acusada pelo meu cabelo, roupas, maquiagem, etc. Sirvo muito mais a Deus em casa, com o coração sincero, do que na igreja. Oro para que Deus liberte meus pais e irmãs, para que eles também tenham liberdade em Cristo, para servir a Deus e não a igreja. Tá aqui. São palavras. Ô, irmão Danilo, Deus abençoe. Meu irmão Sandro também. Gratidão. Sandra Bernardi. Sandra Bernardi, desculpe-me. Deus abençoe. Irmão Danilo, tem o Everton, ele perguntou aqui, por exemplo, por que saíram da CCB? Irmão Everton, eu, por exemplo, eu saí da CCB porque, assim, há muito tempo eu já tinha vários questionamentos sobre a CCB. Algumas coisas que, para mim, não faziam sentido, né? E, por exemplo, isso ficou muito mais evidente depois que o nosso filho nasceu. Porque o nosso filho é uma criança deficiente, né? Como vocês sabem, é cadeirante, só que é um menino totalmente esperto. E quando ele pegou a idade dos 7 anos, por exemplo, ele quis cortar o cabelo igual do Neymar, né? Que era aquela crista. E assim, a gente pensava assim, poxa, a gente vai negar isso dele, né? Vamos negar para ele cortar o cabelo assim? Ele já é tão limitado das coisas, vamos tirar o pouco de prazer que ele tem? Não vamos, né? Cortamos o cabelo dele daquela forma. E muita gente começou a criticar nós e falava de nós e ficava julgando. E aí eu falei, gente, mas eu queria entender como que um simples corte de cabelo vai poder levar alguém para o inferno. Como que um simples corte de cabelo vai fazer alguém parar de amar a Deus? Então, eram essas coisinhas que não encaixavam. E aí, o que acontece? Quando entrou a pandemia, aí ficou muito mais aguçado esses questionamentos. E aí foi quando eu comecei a correr atrás de pesquisar, de estudar sobre a CCB, de entender melhor, e acabei lembrando de uma vez num culto
que eles falaram que um grande espírito tinha se levantado na internet para acabar com a obra de Deus. E eu, na minha inocência, pensei assim, poxa, como é que é um espírito materializado? Eu vou conseguir ver como é que é o espírito? De tão boba que eu era. Aí o que eu fiz? Fui para a internet para ver quem era o espírito. Achei quem? Ricardo Adam, né? Inclusive foi falado o nome dele. E esse nome Adam ficou na minha cabeça. Aí foi que eu comecei a assistir os vídeos do Adam, assim, os vídeos que ele fazia, muito simples. Ele ainda tava com a barba toda preta, cabelo preto. E aí eu peguei e falei assim, gente, mas o que esse homem tá falando aqui, as indagações dele, os questionamentos dele, são os mesmos que os meus. E aí foi que eu comecei a assistir mesmo o vídeo do Ada. E aí fui abrindo mais a mente. E aí entrou a pandemia, e durante a pandemia eu acabei descobrindo uma coisa assim que essa coisa a gente nunca trouxe aqui em nenhum canal. Nenhum canal nunca falou disso e nem nós nunca falamos disso porque é uma coisa muito séria e mexe com pessoas muito grandes. E a gente, né, somos simples, humildes, quem somos nós na fila do pão? Então, a gente guardou para nós essa informação, mas essa foi crucial para nós decidirmos sair da congregação. A gente tem uma informação muito forte em mãos, mas a gente não pode passar porque envolve... Não só informação. Na verdade, a gente descobrimos uma questão e eu corri atrás de provas, consegui provas, entendeu? E, assim, eu tenho tudo documentado, tudo provando, imagens e tudo, só que é um assunto que, infelizmente, nós não podemos compartilhar porque, com vocês. Né? E quando a Marcela falou isso para mim, eu me lembro daquela madrugada, quando você falou, e eu era muito habitolado na congregação. Né? Que eu falei para você, eu falei assim, Michel, você quer conhecer quem é a congregação? Olha isso aqui. E aí passei para você o link. E eu trabalhei. Você começou. E eu trabalhei muitos anos com área de crédito, então você tinha acesso eu tinha acesso ferramentas a mais. Várias plataformas. Eu fui pesquisar, entrei em contato com inúmeras pessoas. E as pessoas, elas foram sempre me dando um toque, uma direção, e eu fui buscando. E aí cheguei na verdade, junto com a minha esposa, e ali foi o ponto crucial, porque eu tinha um canal grande, eu tinha um canal com quase 100 mil inscritos, eu estava quase para poder pegar aquela placa grande, né, na verdade, a gente tinha 69 mil inscritos, que era um canal que nós criamos, porque o nosso filho, ele cantava hinos, né? E o Michel você aprendeu a tocar o violão, e aí a gente começou a gravar hinos. E aí a gente começou a ficar muito conhecido, vinha muita gente para cá cantar hino, tocar hino aqui em casa, gravar vídeo, e a gente lançava no YouTube, mas não com forma de ganhar dinheiro, né? Inclusive não era nem... A gente não tinha nem monetizado o canal, né? Não cheguei a gente não ganhava nada com aquele canal. E aí o que acontece? A gente fazia aquilo para ter uma... Como é que fala? Ter lembranças do nosso filho, né? Porque, na verdade, pessoal, é o seguinte, o médico, ele havia falado para nós que o nosso filho, se ele muito chegasse aos 12 anos de idade, seria muito, já seria um milagre se ele chegasse aos 12 anos de idade. Então, a gente criou esse canal, gravava ele cantando os hinos, que era para a gente, se um dia ele partisse, antes dos 12 anos de idade ele partisse, a gente ter lembranças dele, né? Sim. E aí a gente foi gravando, e foi tendo uma repercussão, o canal foi crescendo. Quando a gente se despertou para a verdade, que a gente abriu a nossa mente, o Michel decidiu tornar esse canal um canal de crítica, né? Aí eu fiz uns 2 vídeos criticando um ponto da congregação, sim, que foi referente a construção, a reforma da nossa antiga comum. E foi a volta do Samuel também. Isso, aí eu fiz também sobre a volta do Samuel Trevisan. E aí o que aconteceu? A congregação meteu um strike. Sim, foi strike. Seu canal cresceu, chegou a 100 mil, faltava menos de 1.000 inscritos, né, para chegar a 100 mil. E a congregação, ela pegou e entrou com strike, né?
entrou lá com vários strikes e acabou derrubando o canal, né? A gente até pediu um prazo para a gente poder salvar os vídeos do nosso filho, eles não deram. Não deram. Pediram para que o YouTube removesse o canal imediatamente, a gente perdeu essas imagens, era muito lindo ele cantando, né, os hinos, e aí a gente pensou assim, poxa, acabou? Não, não acabou, vamos para a luta. Montamos novamente o canal e começamos tudo de novo. Mas é isso aí. Agora, eu vou colocar aqui também para vocês, logo em seguida, depois desse... Irmão Geraldo Castro, Paz e Graça, Amém, irmão Geraldo? Silva, José Rosa, Paz Então, e Graça. Então, depois desse relato dessa irmã, prima desse ancião, Relato forte, né? Relato forte. Aí você entrou... vê que ele esses anciãos não poupa nem os parentes, né? Verdade. Eles não têm misericórdia. Aí entrou uma irmã que congregava na Vila Piauí e que conheceu essa irmã. Ela entrou nos comentários e colocou assim, eu não vou colocar o nome dela, sim, né? Ela colocou assim, irmã fulana, desde que nasci, fui criada na igreja, na Vila Piauí. Conheço bem e admirava o seu primo. Abre parêntese. Melhor poupar o nome. Então ela já conhece quem é a fera, né? sim. Ela foi lá e... Não vou falar o nome. Não vou nem falar, né? Vírgula. Porém, desde que o Senhor me abriu os olhos e revelou o Evangelho de Cristo Jesus, a sã palavra, vírgula, a Bíblia Sagrada, vírgula, não consigo ouvir um minuto de pregação desse ancião e de nenhum outro, vírgula, pura teologia da prosperidade e promessas de ministério para os jovens. Tá vendo, pessoal? Aquilo que eu falei lá no começo, né? Que foi a respeito dele pregar sempre uma vida de sonhos, uma vida perfeita para os jovens. Eu ouvi muitas palavras nas reuniões que eu fui de mocidade com ele, que aquilo que ele falava estava longe da minha realidade, estava longe das minhas possibilidades. Nem de longe eu conseguiria chegar na metade daquilo que ele pregou, que ele falou lá. Então, isso que essa irmã está falando, ó, que essa irmã, ela é desde criança da Vila Piauí. Ela está só confirmando aquilo que eu disse aqui no começo. Entendeu? Nem conheço ela, nem tinha visto esse comentário. Tinha visto da prima dele, né? Mas o dessa irmã comentando o comentário da prima dele, eu não tinha visto. E bateu com aquilo que eu falei aqui. Sim. Que ele prega essa teoria da prosperidade. Só que assim, ele esquece de pregar para a mocidade, para a irmandade, que a gente prospera, mas é suando, ó, é estudando, é comendo ovo para poder pagar a parcela da faculdade, deixando de comprar uma roupa, um sapato para poder comprar um livro, suando ali mesmo, estudando, deixando, às vezes, indo dormir 3, 4 horas da manhã para poder conseguir terminar um trabalho para entregar ali na faculdade, na escola. Ele não conta isso, esse lado ruim, esse lado difícil da teoria da prosperidade. Por exemplo, quando ele usa o púlpito, ele pega e fala assim, como eu vi várias vezes, ele falava assim, até hoje, mocidade, se prepare, porque daqui um pouco de tempo você estará aqui nesse púlpito pregando a palavra de Deus. Então, jovens, se preparem. Quando ele fala isso, ele coloca na cabeça de toda aquela massa que tem que se preparar. Como se preparar? Ser igual ao ancião. Ele tem que ser igual ao ancião. Sim. Então, quer dizer, o Jesus de 23 e 24 de Marcos, de Mateus, que Jesus entrou dentro da sinagoga e criticou fariseus, os que se assentavam na cadeira de Moisés, isso eles não ensinam, eles não falam assim, jovens, vocês podem criticar, vocês podem encontrar o defeito, o erro, não, eles falam, vocês se preparem que vocês vão estar aqui
na cadeira do ancião, vocês vão estar aqui ministrando o culto. Então ele te ensina, na realidade, É uma ideologia, né? a você ser uma cópia deles, mas eles te tiram a possibilidade da crítica. Porque todas as vezes que você critica e dá a sua opinião na congregação, você é excomungado. Foi o que aconteceu com Gerbes, o primo dele, o parente dele, que veio a público recentemente. Isso, verdade. O cooperador recentemente o ancião recentemente que fez um vídeo falando você pode ver como foi excomungado, o irmão da Bolívia. Você pode ver que hoje, até pelo fato da vacina, onde alguns irmãos que estão tendo a opinião de não querer tomar a vacina, não se sente bem, né? A gente não sabe se por política ou se por si mesmo. Tem gente que não acredita em vacina, né? Isso acontece. Eles não estão aceitando. Ou você toma a vacina ou você não vai ficar no ministério. Entendeu? Então, quer dizer, a pessoa ela perde até o poder sobre o próprio corpo. A decisão do próprio Isso está infringindo a Constituição, que diz que o nosso corpo, a nossa imagem é uma coisa inviolável. É nós que temos o primeiro direito de decidir. É por isso que, por exemplo, a pessoa às vezes me critica o fato da minha tatuagem. Eu entendo o lado da pessoa que critica, entendeu? Só que ela também precisa entender que é sobre o meu corpo, eu tenho o poder de decisão. Se eu decidir fazer uma tatuagem, isso só compete a mim. Não compete a ela gostar ou não. Quem tem que gostar, quem tem que se sentir bem ou se sentir mal com aquilo, sou eu. Aquilo tem que repercutir para mim. É que a religião, ela te ensina o seguinte. Sim. De uma fonte não pode sair duas águas. Aí, a gente olha para aquela fonte, a gente fala assim, não, aquela fonte tem que ter, não pode ter barba, tem que andar com gravata, a mulher tem que andar de saia, a mulher tem que ter o cabelão, porque alguém ensinou esse estereótipo, essa forma de julgamento diante de uma lei. Sim. Mas a salvação não é por lei, a salvação é pelo mérito de Cristo. Verdade. O homem que foi crucificado na cruz, a salvação é por ele, não é pela lei. E por que eu julgo meu irmão com base na lei? Então, eu estou debaixo da lei. E o apóstolo Paulo deixou claro em Gálatas, constando que caiu da graça todos aqueles que tentaram se justificar diante da lei. Então, isso está muito claro. Tá? Teve até um irmão que colocou aqui no chat, eu até vou colocar aqui. Teve um irmão que colocou aqui, a irmã, perdoa a irmã Cristina. A irmã colocou assim, queridos irmã e irmão, é certo que os irmãos que têm canal, vírgula, cobrar para participar, os que não têm dinheiro para pagar, a palavra de Deus não é de graça? Obrigado. Então, aqui... não, eu acho que ela entendeu errado. Irmã, quando a gente pede para vocês participarem aqui conosco, é participar nos comentários, colocando comentários, comentando, colocando as suas dúvidas, entendeu? Não é no sentido financeiro, não. Deus o livre. A gente nunca vamos cobrar nada aqui que a gente faz para ajudar os nossos irmãos, ajudar o nosso próximo, não. Que aqui né? quem acaba pagando para os youtubers é a própria plataforma. É a plataforma que ela paga para colocar aquele comercialzinho que passa ali no vídeo. E agora é obrigatório. Todos os canais é obrigatório. Inclusive o da congregação tem agora Sim. os comerciais. É porque é aquele negócio, né? Se eu quero utilizar o espaço do YouTube, o YouTube, o que eu vou ganhar com isso? Ele ganha quando eu permito que ele coloque o comercialzinho lá no meu vídeo. Então, todo mundo que assistiu o meu vídeo, assistiu o vídeo do Michel, os nossos vídeos juntos, vai estar dando ali um ganho para o YouTube. Ela colocou, não é vocês. O que acontece, irmã? Existem pessoas, agora eu vou colocar uma opinião minha, com uma plena consciência. Existem pessoas, Marcela, que são maldosas. Ah, sim. Existem pessoas que são maldosas. Existem pessoas que sabem que o evangelho, ele liberta pessoas, ele salva pessoas. Verdade. Ele tira você de um cativeiro. Então, antes, você achava que a salvação era por obras. E aí vem o evangelho
e um cara pregando o evangelho e mostra para você que a salvação é pelo feito na cruz e não pelas suas atitudes. Verdade. Você destravou a pessoa, você mostrou para a pessoa o caminho de libertação. Sim. A cura para a sua mente. Você mostrou. Só que tem muitos pregadores no YouTube que sabem disso. Só que sabe o que eles fazem? Eles mudam, eles fazem uma verdade virar mentira e uma mentira virar verdade. Por quê? Porque eles sabem que se porventura ele pregar a verdadeira salvação que Cristo mostrou para a humanidade, deu para a humanidade, ele sabe se ele pregar aquilo ali, ele não vai ter monetário, não vai ter dinheiro, as pessoas não vão voltar no canal dele. Eu vou até pegar um exemplo, entendeu? Um exemplo simples. Por exemplo, eu fiz o curso de elétrica. Se uma pessoa liga para mim e fala, Marcela, eu tô com uma tomada aqui e eu não sei como é que eu faço para trocar a tomada. O que eu tenho que fazer? Se eu pegar e passar para aquela pessoa o meu conhecimento, ela vai conseguir resolver o problema dela sozinha e não vai me chamar para mim fazer o serviço para ela. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero ganhar com aquilo, se eu quero ganhar com aquela informação, eu vou falar, olha, é melhor você não fazer isso sozinha. É melhor você deixar para um profissional. Se você quiser, eu estou à disposição. Eu tenho formação, eu posso te ajudar. Aí a pessoa, então, por favor, você vem aqui. Aí eu vou lá, é uma simples tomada, troco ali rapidinho, faço rapidinho e ganho um dinheiro em cima da pessoa. Então, se eu ficar passando para as pessoas o meu conhecimento, eu vou estar ensinando elas a andarem sozinhas com as suas pernas. E aí elas nunca vão necessitar da minha mão de obra. Então, eu vejo isso acontecer com o evangelho. As pessoas que muitas das vezes ensinam o evangelho, elas têm conhecimento da verdade. Só que elas ensinam de forma, às vezes, distorcida, de uma forma onde ela sabe que a pessoa sempre vai precisar de uma ajuda. Então, aquela pessoa sempre vai voltar pedindo ali a mão dela, a ajuda dela. Então, ela sempre vai estar ali disposta a ajudar e nisso ela ganha com aquilo. Sim. Agora, o que nós promovemos aqui é a verdade para que as pessoas possam andar livres, ser libertas, andar com as próprias pernas, não depender de nós para nada. Verdade. É isso que a gente quer, que as pessoas se libertem, elas possam viver livre, não depender mais de ouvir palavras minhas e nem suas, mas que elas possam servir de fonte para outras pessoas também. Não é verdade? Então a gente trabalha aqui a independência, não a dependência. Entendi. Até o irmão José Rosa ele colocou um comentário, mas nós vamos colocar aqui, ó. Amém, irmã Marisa. Deus abençoe, irmão Euclides também. Então, só para finalizar essa questão de ganhar pregando a palavra, cada um tem uma consciência. Sim, verdade. Cada um tem uma consciência. Eu penso também da seguinte forma. A pessoa vai lá, pega uma Bíblia, ela faz um curso de teologia, por exemplo, e ela passa ali tantas horas ali aprendendo, ela paga pelo curso de teologia, e aí ela vem a público, ela ensina. A mesma coisa do professor de português, foi lá, fez lá as faculdades, fez o curso, e ele vai até a escola para poder passar o conhecimento dele. Então, esse professor de português, ele cobra o salário dele. Sim. E o teólogo, ele não pode cobrar pela transferência de conhecimento dele? Sim, ele estudou, ele investiu tempo, dinheiro para poder ter um conhecimento, para ter o que passar para o outro. Então, a gente precisa ter essa amplitude também, certo? Porque eu não posso cobrar pela palavra de Deus. Ok, mas tem pessoas que eles usam isso como ferramenta do mal, entendeu? Quem cobra tem a sua consciência, né? A nossa consciência diz para nós nunca cobrar, nunca passar isso por valor nenhum para ninguém. Mas se tem outro que tem esse tipo de postura, cada um responde por si. Eu conheço youtuber que só vive só de arrecadação. Ele pede escancaradamente. Ele fala, tá aqui, ó, meu número de Pix, vai lá, transfere o valor para mim, não sei o quê. Aí, ok, aí o cara vai lá, pede o dinheiro. Aí quando você vê a transformação lá no canal dele, tipo assim, uma câmera melhor, um vídeo melhor, aí, ok, você vê algo que, tipo assim, melhor. o microfone melhor. Quer dizer, ele investiu em pró
do próprio povo que assiste ali, né? Mas e quando você ajuda naquela arrecadação e no final você vai dar um bom dia pro cara, o cara nem olha para você? Peraí, você ajudou na arrecadação. Então, quer dizer, quando você estava dentro da religião, você bancava a instituição para o ancião nem olhar na tua cara. Hoje, você está fora do sistema religioso e você está financiando o youtuber que nem quer olhar na tua cara. Ele quer pregar aquilo que ele acha melhor. E quer que você concorde com ele em tudo. Você não pode discordar nem da vírgula dele. Porque se você discorda, já é motivo para ele te excluir, brigar com você, te cancelar, enfim, te denegrir para todo mundo. Isso é muito triste, é o que eu falo. As pessoas esperam assim, o número da besta tá vindo na vacina. Gente, quer coisa pior do que você ver um cristão, uma pessoa que se diz cristão, querer a morte do próximo? Quer dizer, ele só quer o bem para si, só ele quer ir para o céu, só ele está com a verdade, mas o outro ele quer que vá para o inferno, que seja denegrido, quer ver o outro na pior. Gente, isso não tem coisa pior do que isso. Verdade. Agora, continuando aqui, o que a irmã colocou, né? Que voltando novamente para o pessoal aqui, tá? Agora, eu estou expondo aqui uma amiga dessa determinada irmã. Essa irmã, que eu coloquei no primeiro comentário, sim, prima do ancião dos tops da galáxia da Lapa, certo? Da congregação. Aí uma amiga dela veio a público ali nos comentários e colocou o comentário dela. Ela falou que conhece esse primo dela e falou assim, colocou assim: conheço bem, admirava seu primo. Porém, desde que o Senhor me abriu os olhos e revelou o Evangelho de Cristo, a sã palavra, a Bíblia Sagrada, não consigo ouvir um minuto de pregação desse ancião e de nenhum outro. Pura teologia da prosperidade e promessas de ministério para os jovens, vírgula. Somente isso, vírgula. Dá desespero de ouvir. Leia a Bíblia, irmã. Somente ela te trará o conforto necessário para a sua alma. Tem vários canais no YouTube de cristãos honestos que ensinam a interpretação bíblica. Vírgula. Ore a Deus e busque conhecimento, porque te dará segurança e firmeza para combater essa Babilônia. Aí colocou uns trechos bíblicos aqui para ajudar essa determinada irmã que é prima do ancião famoso. Aí ela, para finalizar, essa irmã, a prima do ancião famoso, colocou: eu faço exatamente isso, irmã. Irmã, quanto mais eu leio, mais eu sinto que fui enganada a vida inteira. É verdade. Uma pessoa que tem mais de 90 pessoas de família lá da congregação, família nobre da congregação, viveu a vida inteira dentro da congregação, falou que foi enganada a vida inteira. Verdade. Eu lembro de um comentário que uma vez a gente gravou um vídeo e uma senhora de 70 anos, que ela até comentou no canal do Ado, e ela veio no nosso canal, e ela falou assim: pessoal, aquilo até doeu o coração da gente, né? Até doeu o nosso coração de ver ela falar daquela forma. Ela falou assim: aproveitem a vida, porque eu só descobri a verdade agora, aos 70 anos, mas já estou doente, já não posso mais aproveitar, fazer o que eu queria fazer, estudar o que eu gostaria de estudar, fazer aquilo que eu tinha desejo de realizar na vida, já não posso fazer mais porque já estou velha, estou doente. Mas vocês que ainda estão um pouco mais novos, que têm força, vão à luta, vão ser felizes, vão viver a vida, né? E isso foi muito triste, porque a gente, imagine, é como se você trabalhasse a vida inteira para construir uma casa, e de repente chegasse alguém falando assim: vamos passar o trator, vai ser derrubado tudo e você não é dono de mais nada. Quer dizer, você está vendo ali o trabalho de uma vida inteira sendo jogado no lixo. Verdade. E aí ela coloca assim: já tentei debater com a minha família, vírgula, mas não tem jeito. Então faço em silêncio e estou me sentindo melhor assim. Deus abençoe por tudo. Verdade, porque aí já entra aquelas questões de família, um pouco mais pesadas as discussões. Porque quando você discute com uma pessoa que não é da família, você discutiu, se a pessoa ficou com raiva de você, tá bom, um dia ela vai entender, ela volta e a gente
faz as pazes. Mas quando a pessoa é da família, aí chega numa época que nem essa, de final de ano, de Natal, de passagem de ano, você quer estar com a sua família. Mas aí como é que você vai se reunir se tá todo mundo brigado, tá todo mundo de cara feia? Aí fica difícil, né? E na congregação eles guardam rancor mesmo, eles acabam não te visitando. Tipo assim, eles se esquecem mesmo. Você se recorda, por exemplo, quando o nosso filho nasceu. Sim. Quando o nosso filho nasceu, levantaram uma calúnia contra nós. Você se lembra disso? Sim, nosso filho nasceu deficiente, foi propagado. No dia que nosso filho nasceu, eu passei essa informação para o ministério. Olha, aconteceu uma situação, meu filho acabou nascendo especial. E aí vazou essa conversa para a Irmandade. Alguém levantou uma calúnia falando que meu filho nasceu deficiente, talvez por conta de alguma coisa que nós tínhamos feito, de fornicação, enfim. Ela quis, na verdade, ela quis dizer que nós adiantamos o casamento. Só que, assim, se nós tivéssemos adiantado o casamento, o Isaac não teria nascido de 9 meses, né? Teria nascido de 15 meses. Aí não tinha como. Entendeu? Então, aí, naquela época, eu me lembro muito bem que muitas pessoas que andavam com a gente, nosso casamento foi mais de 1.000 pessoas. Sim, verdade. Mais de 1.000 pessoas. Mas na hora que meu filho nasceu e teve 21 cirurgias, cadê essas 1.000 pessoas? Nem da família. Nem da família. Nem a família teve, pessoal. Nem da nossa família apareceu. Entendeu? Nós ficamos praticamente aí uns 2, 3 anos, né, consecutivos com o Isaac no hospital. Ele ficava 10 dias, 5 dias, uma semana em casa e o resto no hospital. A gente nunca teve ninguém que trocasse com nós, nem por uma noite, para nós poder descansar. Teve uma irmã que, quando você passou o processo de pedra nos rins, eu acho que o primeiro ou o segundo processo, teve uma irmã que falou, não, eu vou trocar o turno. Você se lembra dessa irmã? Na verdade, ela apareceu até de surpresa. Foi. Eu fiquei muito feliz, porque eu estava lá no hospital, já fazia uns 4 dias que eu estava lá no hospital, na emergência, e todo mundo recebia visita e eu não recebia. Mas também o hospital era lá no Santa Cecília. A gente mora aqui na Zona Sul, é bem em contramão. Então eu acabava me consolando com isso. Mas aí o que acontece? Depois eu fui para o quarto, aí fiquei mais triste ainda, porque no quarto eu ficava sozinha e não via ninguém, só via o barulho dos familiares chegando para ajudar um ou outro. E aí eu fiquei meio triste. De repente aquela irmã apareceu. Eu falei, nossa, irmã, você aqui? Ela falou, irmã, eu fui trabalhar e lá no meu serviço eu fiquei sabendo que a irmã estava internada, tinha feito a cirurgia. Eu falei, irmã, eu fiz, estou aqui. Aí ela pegou e falou assim, pois então, eu vim aqui para visitar a irmã. Vou visitar a irmã hoje, já vou ficar com a irmã aqui. Eu vou, irmã, pelo amor de Deus, aqui não tem nem cama direito para deitar, para dormir. Como é que a gente vai fazer? Ela falou, não importa, fica tranquila, a gente se vira. E ela dormiu aquela noite lá e ainda foi, eu posso dizer que foi um anjo mesmo. Foi Deus ali que moveu o coração dela, porque ela dormiu, no outro dia era o dia de folga dela, e no outro dia o médico passou de manhã e me deu alta. Se ela não tivesse dormido comigo lá no hospital, no outro dia eu não tinha com quem voltar para casa. E aí eu também não ia poder esperar o Michel, porque ele estaria trabalhando, e até da hora que o médico passou de manhã, deu a alta, até a hora que você fosse sair do serviço para ir lá me buscar, para me trazer para casa, iria passar mais de 8 horas. E a gente sabe que hospital particular, o médico deu alta, você tem no máximo 1 hora para sair de dentro do hospital. Se você não sair, você já passa a ficar como paciente particular, e é caríssimo. Então, aquela irmã ficou comigo, dormiu ali, no outro dia o médico deu alta. Ela, que bom, eu já tô aqui, vou te levar para casa. Ela foi para casa comigo, eu andando bem devagarzinho, ela teve toda a paciência do mundo, me trouxe até em casa, e assim, foi muito bom, fiquei muito feliz. A irmã Sara, né, eu desejo o melhor do mundo para essa irmã, não só por isso, é que ela é uma pessoa maravilhosa mesmo. Verdade, na congregação existem algumas pessoas boas. Sim. Você quer conhecer o que... Boas, genuínas. Genuína. Né? Você quer conhecer quem é a instituição Congregação Cristã do Brasil?
pergunte para os idosos. Porque os idosos, eles vão contar, eles vão falar assim, eu ajudei a construir essa igreja, mas quando eu tive enfermo, ninguém veio me visitar. Minha mãe, Eu né? ajudei a limpar essa igreja durante anos, mas na minha enfermidade ninguém veio me visitar. Porque é o amor hoje, que eles ensinaram. A minha mãe hoje tem 73 anos, né? 72 e pouco, vai fazer 73. E ela trabalhou mais de 20 anos na limpeza. Sem dizer que a minha mãe era uma pessoa que viajava muito em missão. E a minha mãe, ela tinha uma situação muito boa, né? Que ela tinha a pensão do meu pai, ela tinha salário dela, ela tinha os aluguéis. Então, ela muitas das vezes comprava roupas, ela comprava nova para doar para famílias, ela fazia comidas e levava para a pessoa, para a família, a comida já pronta para a pessoa comer. Aí teve uma época que tinha um sacolão, que a minha mãe fez amizade com o gerente desse sacolão, e ele doava ali verduras e frutas, e a minha mãe distribuía toda quinta-feira na nossa casa. Fazia aquela fila de irmãos e saía de lá feliz da vida, cheio de frutas e verduras. O irmão Marcelo colocou aqui. O irmão Marcelo, Deus abençoe pelo comentário, tá? O irmão Danilo também, Deus abençoe. Colocou aqui, a verdade, irmão, a acepção é clara. Irmão, na minha comum, o ancião julgou antes da palavra sobre um irmão de óculos escuros na orquestra, tocando. Fez ele passar um constrangimento perante todos. Irmão, é porque as leis, elas mudaram muito. Mas antigamente, irmão, pra você ter uma ideia, os caras, quando eu falo os anciãos, eles chamavam as pessoas de defunto dentro da igreja. Eu cheguei a pegar várias vezes palavras assim, alguém tá fedendo aqui. Sim. Sai, porque aqui tem pecador. Verdade. Entendeu? Você pecou, você não tem mais direito à vida eterna, você não tem direito à salvação. Mandava deixar que era de Deus, né? Que era o instrumento, o véu, o inário, a Bíblia. Deixa o que é de Deus e sai, porque você já tá fedendo, você não pertence mais aos céus. Aqui até cachorro entra, que eles falam, entendeu? É porque as leis, elas apertaram mais. Mas antigamente, os anciães, eles chegavam na madrugada na casa que estava fazendo oração. O ancião não tem nada a ver com a tua casa, com o teu particular. Mas eu vi várias situações aqui na região que o ancião chegava lá junto com o diácono de madrugada na casa, pegava o nome das pessoas para depois cortar a liberdade daquelas pessoas. Inclusive, e falava em cima do púlpito. Ele falava em cima do púlpito, até o nome das pessoas ele falava. Essa questão de constrangimento, Marcelo, né? Marcelo Donato, essa questão de constrangimento, nós passamos por isso inúmeras vezes, irmão. Teve uma situação que um dia a gente levou o nosso filho pro de jovem, né? E ele tava com aquele cabelinho do Neymar, né? E assim, só que o nosso filho era um menino muito aplicado nas coisas assim do cu de jovem. Ele decorava o recitativo e todo domingo ele decorava um capítulo inteiro. E era um capítulo pequeno não, 119, era daí para cima. E era muito lindo, porque ele falava aquilo com uma naturalidade, com uma simplicidade tão, tão linda. Nossa, era muito bonito, não porque era nosso filho, mas era muito bonito de ver a simplicidade. E eu lembro que um dia ele levantou, ele leu ali um capítulo inteiro, recitou tudo decorado, tudo muito lindo, ele ficou muito feliz. E levantou-se um ancião no meio do culto de jovens, né? E falou assim, olha, as crianças precisam vir com um corte decente para o culto de jovem. Precisa vir com o cabelo cortado que nem servo de Deus. A gente não tem que ficar imitando as esculturas do mundo, né? Aos ídolos do mundo, e os pais precisam ensinar aos filhos o caminho direito. E, nossa, foi um constrangimento para nós, porque só o nosso filho que estava ali com o cabelinho daquele jeito, e foi um constrangimento para ele também, porque apesar dele só tinha 7 anos, ele era muito esperto, muito esperto. E ele, a partir desse dia, ele nem quis mais ir, né, no culto de jovem. Começou, a gente acordava no domingo, Isaac, vamos para o culto de jovem? Não, vamos hoje não, deixa para o próximo. Quando a gente falava para ele assim, vamos congregar em um outro culto de jovem, em outro lugar, em outros lugares longe, ele queria ir, né? Era uma animação que, nossa, não deixava nem a gente dormir às vezes.
mas quando era para ir na nossa ex-comum, ele não queria ir. Por quê? Porque aquilo marcou ele, né? Aí hoje, que ele já está com 17 anos, já está um homem, já está barbudo, hoje ele fala que ele não vai, que ele não quis naquele tempo ir mais para o jovem, porque ele não gostou do irmão ter falado isso. Né? A congregação é um lugar tão bom, ok. Tem pessoas que aprovam isso. Tem canais no YouTube aqui que falam que a congregação é um lugar tão bom. Porque essas pessoas nunca tiveram uma pessoa deficiente na tua casa para levar na congregação. Por quê? Sabe o que eu porque o ancião, em algumas congregações, tem anciães que têm direito a um púlpito diferenciado. Por exemplo, se você for lá no Brás, lá o local para o ancião subir, existem dois locais. Tem o local da rampa, tem o local de subir lá o elevador. Então quer dizer que para os anciães existe elevador. Agora, a congregação cristã, ela passou de alguns anos para cá, ela passou por algumas adaptações nas igrejas por causa da lei. Mas enquanto a lei não apertava, a congregação não era adaptável para deficiente. Verdade. E assim, a gente tem que olhar, eu faço a comparação que a gente faz na escola, por exemplo. A pessoa fala, olha, matricula seu filho naquela escola, coloca ele naquela outra escola que ela é boa. A escola não é ruim. Quem faz a escola boa são os alunos. Então, não existe igreja ruim. Quem faz a igreja ruim é quem frequenta. Então, o que acontece? É esse povo que frequenta as religiões que faz da religião algo ruim. Na verdade, eles aceitam, né? Porque eles são dominados por um clero. E esse clero dita as ordens. Por exemplo, o ancião presidente da congregação, ele na época da pandemia, o que ele falou no púlpito? Ele falou assim, entregar o direito para as pessoas, para elas poderem direcionar? Não. Vocês viram o que aconteceu na época de Jesus, que perguntaram para o povo quem eles queriam que soltasse, e eles escolheram Barrabás? Aí ele falou, vocês acham que a guia de Deus está com o povo? Então o que ele quis colocar ali? Mas ali é uma situação totalmente diferente. Então, o que ele quis colocar é que eles têm a direção, mas o povo não tem. Que naquela época, quando falou solta Jesus ou solta Barrabás, ali foi feita uma pergunta de uma forma meio que política. Foi. Entendeu? E o povo, ele foi induzido por algumas pessoas ali no meio a gritarem por Barrabás. Foi, e tá claro. Entendeu? Isso acontece hoje, gente. Você vai, por exemplo, lá numa manifestação, um começa a gritar lá Bolsonaro, o outro começa, daqui a pouco você vê tá a multidão gritando Bolsonaro. Às vezes tem gente ali que nem até a político, ele nem gosta de político, está lá gritando Bolsonaro. Exemplo, tá Lula, indo, ou sei lá, outro porque nome. Porque tá indo ali com a multidão. A gente tem essa tendência de acabar seguindo a multidão. Então, o povo naquela época gritou por Barrabás, mas gritou na ignorância, né? Foi induzido a gritar por Barrabás. Porque se o povo tivesse o conhecimento de quem realmente era Jesus, de quem realmente era Barrabás, não teria gritado por Barrabás. Entendeu? Então, a gente tem que saber que muitas das vezes quem está nos lugares acima se aproveita da nossa ignorância. Se aproveita da ignorância, isso mesmo. Se aproveita da falta de conhecimento da gente, da nossa, às vezes, da nossa simplicidade de confiar no conhecimento deles. Entendeu? E aí vai, né? E aí, quanto mais conhecimento você vai adquirindo, menos ignorante você vai ficando e mais nojo você vai tendo desses caras, assim como essa irmã colocou. Você vai ficando enojado de ver o quanto que a pessoa, o ser humano, ele usa do outro para o seu bem próprio, né? Não é assim, não é usar das pessoas para o bem de todos, do bem comum. É usar das pessoas para o seu bem próprio. Ótima noite, irmão Maurílio. Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida. Irmão Dorival também, CCB hoje é uma maçonaria forte. O Danilo colocou, na central da minha cidade, o encarregado regional sempre usou óculos
escuro nos cultos. Às vezes, porque assim, tem um óculos, inclusive o nosso amigo aqui, que é nosso vizinho, né? Que também era da CCB, o Michel, né? Eu não tenho o mesmo nome que eu. Isso. Ele usava um óculos, não sei se ele ainda usa esse óculos, né? Transitions. Eu sei que era um óculos especial para quando ele estivesse no local com muita claridade, a lente escurece. E aí tinha vez que parecia que ele estava de óculos escuro mesmo da igreja. Verdade, o irmão Dorival colocou aqui, por isso que todos têm que colocar terno e gravata, porque tudo isso faz parte simbólico. A CCB fala sentar e na maçonaria adormecido. São coisas, irmão Dorival, que cada uma religião ela foi pegando um pouco de uma coisa, um pouco de outra, e cada religião ela foi fazendo algo sempre a mais diferente. Então, uma guarda o sábado, a outra não come tal coisa, ou a outra faz tal jeito, outra faz jejum, outra já não faz, a outra é primitiva e não sei o quê. Então, cada uma foi montando uma narrativa daquilo que se entende de Jesus. Tem a religião que não toma café. Gente, religião que não toma café. Me fale. O que o café que você toma no material, no literal, vai interferir na tua salvação no espiritual? Gente, e a pessoa acreditar nisso é tão absurdo que você se pergunta que é o pior, se é que ensina ou se é que acredita. Deus, ele é espírito. O reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no espírito, não é na carne. Verdade. E aí o cara vem com regras humanas, leis humanas, para fazer com que você entenda o campo espiritual. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Algo no físico influencia no meu espírito, não tem nada a ver. É como se você fosse aprender mecânica para mexer com elétrica. É como se você fosse aprender engenharia civil para mexer com medicina. Não tem nada a ver. Por exemplo, eu coloquei aqui no meu canal recentemente, né? Um exemplo. O bombeiro, ele é designado para ir lá no 10º andar para salvar uma pessoa. Você acha coerente o bombeiro chegar lá, a pessoa tá lá caindo lá do 10º andar, o bombeiro chegar e falar assim: Marcela, você quer ser salva? Você acha coerente o bombeiro perguntar isso para você? Ele sendo bombeiro? Ele não vai perguntar, ele vai vir aqui para salvar. Quando você está em uma situação de perigo, você fica irracional, você não pensa, você não raciocina, porque você às vezes você fica até em choque, né? Você não tem reação. Então, às vezes, isso acontece, por exemplo, quando você vai atravessar uma avenida e vem um carro que você vê que está chegando perto, você fica sem reação, porque o medo te paralisa. Você não sabe se você vai para frente, se você volta para trás, se você corre, se você... Você não sabe o que faz, você fica totalmente inerte ali. Então, imagine que alguém vai chegar para você, você quer sair da frente do carro? Você quer se salvar? Você não vai ter o que responder. Então, o religioso, o que ele faz? Ele fala para você assim, não, que Deus precisa de você anunciar para todo mundo. Então, a mesma coisa do bombeiro, chegar lá e falar assim, você quer ser salva? Você está diminuindo Deus, você está fazendo Deus como se fosse um nada. Ele tem que perguntar para você se você quer ser salva. E ainda tem pessoas que ainda viram para mim e falam assim, não, mas... meu Michel, vai ter pessoas que vão negar a salvação, não vão querer a salvação. Gente, porque não conhece. Quem não quer ser salvo? Todos. Todos querem ser salvos. A pessoa pode até falar assim, não, eu não quero a salvação, mas às vezes a pessoa fala aquilo ali, às vezes para encurtar a conversa, para não entrar em assuntos, ou até mesmo a pessoa fala aquilo na ignorância, porque não entendeu a pergunta, não compreendeu do que você está falando, né? Então, no final, todo mundo quer salvar. É claro. Agora tem os inteligentes da Bíblia que falam assim, não, é porque Deus ele veio perguntar para você se você quer a salvação, e ainda vão ter gente que vai virar para Deus e falar assim, não, eu não quero a salvação, não. Mas o Deus vai ter que esfregar na cara da pessoa que a salvação é para o bem da pessoa. Será que Deus ele precisa fazer isso? Gente, é colocar Deus como se fosse um pequenininho. É a mesma coisa. Você pegar, por exemplo, livros da Bíblia, Isaías, Jeremias, Zacarias, Oséias, todos falando sobre Jerusalém. Derrubada do templo de Jerusalém.
De repente chega um Jesus e fala assim, não, lá em 2021, lá em 2025, 2030, 2050, que eu vou vir para poder fazer a minha justiça. Aí o que vai acontecer com aquele povo ali? E os caras que pregaram lá atrás da derrubada do Templo de Jerusalém? Jesus também falou da derrubada. Não, mas os caras, eles falam, e ainda falou para aquela geração. Mas os caras vão lá, mudam e falam que vai acontecer em 2050, 2070, 2000. E eles te aprisionam, eles não te mostram o caminho da verdade. Interpretam a Bíblia de forma errada para te manter presa deles. Ô, irmão Joel, Deus abençoe pelo comentário, querido. Aí você colocou assim, esse canal é de ateu? Irmão, depende daquilo que você olha por ateu. Se você me olhar, por exemplo, de barba, você vai falar que eu sou ateu. Se você, por exemplo, é de uma igreja, por exemplo, da congregação, que é a igreja que eu frequentei durante anos, né? Se você falar que você é da congregação, você vai me ver como ateu, porque na congregação só tem Deus quem não usa barba. Lá na congregação, por exemplo, só tem Deus quem não tem tatuagem. Entende? Então, se você olhar pelo meu estereótipo, você vai olhar para mim como ateu. No meu caso, eu vou falar por mim, né? Eu jamais serei ateu, jamais, entendeu? Eu não acredito mais no sistema religioso, mas jamais serei ateu. Por quê? Eu tive experiências próprias com Deus. Eu recebi, eu fui atendida em situações que só Deus poderia ter feito por mim. Então, depois de eu ter essas experiências com Deus, eu agora me proclamar ateu, eu estaria até blasfemando, né? Então, eu tomo isso até que seria uma blasfêmia. Agora, mas jamais seria ateu. Agora, o que é um ateu para mim, hoje, no meu conceito? Você falar que a Deus e Amor, que a Universal, que a Congregação Cristã no Brasil, que a Assembleia de Deus, ou qualquer outra instituição religiosa, ela é Deus, é a graça de Deus, isso você está dizendo para mim que você é ateu. Aí eu sou ateu. Eu desacredito que qualquer uma religião seja o caminho de Deus. Se você falar comigo, irmão Joel, se você falar para mim assim, que a instituição salva e que você não pode criticar essa instituição, sendo que o próprio Jesus aceitou crítica, o próprio Jesus foi chamado de Beelzebul. Entende? Então, se você falar para mim que você não pode criticar uma instituição porque ela é a graça de Deus, aí eu vou te chamar de ateu. Eu vou te chamar de ateu. O Amaurílio aqui, o Amaurílio Justo, Paz e Graça, ele colocou aqui, a CCB está errada, porque o certo era todo homem usar barba, porque Jesus usava barba e cabelos compridos. Concordo. É que nem, por exemplo, hoje, se você encontrar um árabe todo tatuado, de regata, de brinquinho, você vai falar, onde que esse homem é árabe? Jamais. Árabe, que é árabe, ele anda lá com aqueles vestidão, aquela coroa de tecido na cabeça, né? Eu não sei como é que é o nome daquilo lá. Enfim, ele tem ali um estereotipo certinho de um árabe. Então, se fosse para nós andar que nem Jesus, teríamos que andar todos de burca, né? Aquela sandália de que Davi foi para a guerra, né? E andar de barba e cabelo comprido. Ô, irmão Joel, um abraço, viu? Deus abençoe você, a tua casa e a sua família, tá? Aqui o nosso canal ele é muito democrático. Aqui a gente não tá para pegar... Aqui não temos, como é que fala? A gente aqui não promove e não fazemos debate bíblico. Não. Aqui a gente respeita a opinião de cada um, a gente respeita a forma de cada um enxergar Deus, enxergar a graça. Aqui a gente passa a forma com que nós acreditamos, nós enxergamos a questão espiritual, e aqueles que concordam com a gente, amém. Aqueles que não concordam, amém, da mesma forma. O importante é a gente estar em comunhão ali, um com o outro, estar bem, a gente se respeitando, né? Isso que é importante, pessoal. Acho que o respeito é muito importante. Sim. Gente, para finalizar essa live aqui... é turbante, isso Turbante, mesmo. Isso. Para finalizar essa live aqui, vocês perceberam que nós fizemos algumas coisas diferentes aqui, né?
O que nós fizemos? A gente conversou entre nós. Foi uma conversa entre eu e minha esposa, essa conversa que a gente teve aqui, diante da câmera aqui, é uma conversa que a gente tem todos os dias, tá? Às vezes um pouco mais acalorada, né? Porque às vezes ele tem uma opinião, eu tenho outra, mas assim, sempre com muito respeito e educação também, né? A gente preza isso até para ser exemplo para o nosso filho. E assim, o que a gente quis fazer é trazer as nossas conversas para vocês e trazer vocês para as nossas conversas. O que vocês acharam? Mão Joel. Vocês gostaram do formato? Mão Maurílio, a irmã Marisa, Mão Danilo, todas as pessoas que estão participando aí, Mão Marcelo, Mão Geraldo, irmã Cristina, todos vocês que participaram aí do chat, o que vocês acharam desse novo trabalho, desse novo formato aqui, da gente ter uma conversa e juntar vocês nessa conversa? O que vocês acharam disso aí? A gente pode fazer mais vezes isso? E também, pessoal, a gente quer fazer o quê? Nós queremos contribuir um pouco mais com o nosso próximo. A gente quer fazer essas lives aqui, essas transmissões ao vivo, e a gente também quer deixar à disposição, se você tem alguma empresa, se você é prestador de serviço, por exemplo, eu trabalho de faxineira, de passadeira, eu faço entrega, eu trabalho com mudanças, com caminhão de mudanças, enfim, com algum tipo de trabalho, se vocês quiserem também que a gente possa divulgar o seu trabalho aqui, vocês podem deixar no chat, tá? Ali, irmãos, faz para mim aí uma propaganda aí, a gente fala aqui do seu trabalho, a gente divulga o seu número para contato aí de trabalho, né? Deixa nos comentários isso. E assim ajudar os irmãos aí agora que está começando essa pós-pandemia, vamos dizer assim, né? Se Deus quiser, a gente poder um ajudar o outro, né? E a gente contribuir nessa parte aí. A gente não vamos cobrar nada de ninguém, tá bom? Isso aqui a gente está fazendo de coração para ajudar, porque a gente às vezes vê algum irmão e fala assim, irmão, estou passando por uma dificuldade, e às vezes o irmão trabalha com entrega, por exemplo, tem um caminhãozinho ali, às vezes tem outra pessoa que está precisando de alguém para fazer uma mudança, para transportar um objeto de um lugar para outro, e não tem alguém de confiança para chamar. Então, a gente promove esse trabalho aqui, né? Então... E se você, por exemplo, está desempregado, por exemplo, e quiser algumas dicas, por exemplo, entrando em contato comigo no particular, eu já contratei muitas pessoas, não estou falando que eu vou te contratar, não é isso. Estou falando que eu posso te dar algumas dicas de como melhorar o seu currículo, por exemplo, para que você possa ser contratado o mais rápido possível lá em algumas plataformas. Enfim. Ensinar também, né? Falar qual as plataformas que a pessoa pode cadastrar o currículo gratuitamente, como montar o seu currículo lá no virtual, né? Isso. E eu acho que ajudar de alguma forma. Eu acho que isso é importante, eu acho que isso está precisando no nosso meio, tá? Pessoas que ajudam. Eu acho que isso aí, talvez foi o que Cristo quis falar e algumas pessoas não deixaram ele falar muitas vezes isso, né? A gente gostaria, né, de contribuir com mais coisa aqui, mas é o que está ao nosso alcance nesse momento, né? Contribuir aqui, divulgando o trabalho de vocês, né? Para que outras pessoas que precisem daquela mão de obra possam chamar vocês para trabalhar. Eu acho que isso que as instituições deveriam ter feito, por exemplo, na pandemia, né? Ao invés de ficar tirando tempo, pegando dinheiro do povo e construindo igreja ou comprando terreno, eles deveriam ter, por exemplo, recebido o currículo de pessoas e direcionando para grandes empresários, porque eles têm contatos muito fortes, entendeu? Eu acho que eles deveriam ter feito esse trabalho de parceria com as pessoas, sim, de facilitação do processo com as pessoas, entendeu? Mas eles não fizeram isso, a gente está aqui na Reforma fazendo isso para com o público. Então, reforço aquilo que a Marcela também colocou, o irmão Danilo colocou, gostei demais, o irmão Joel... irmão Danilo, Deus abençoe. O irmão Joel colocou aqui abraços também, gostei da sinceridade. Aqui nós procuramos ser o mais sincero possível. Como eu falei lá para a irmã Vilma, né? Que ela falou a respeito das minhas tatuagens. Eu até cheguei mais perto da câmera para ela ver que eu também tenho piercing. Porque assim, irmãos, não adianta a gente querer mostrar uma coisa que a gente não é.
Então eu não vou mostrar para vocês aqui uma mulher santa, entendeu? Uma mulher totalmente acima de qualquer vaidade. Não vou, eu não sou essa pessoa, mas eu posso garantir para vocês que eu procuro ser todos os dias uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha, porque, para quem não sabe, eu cuido do meu filho que é deficiente e da minha mãe que já é idosa. Eu procuro ser justa nas coisas que eu faço, né? Nas minhas negociações, nos meus trabalhos, e procuro ajudar as pessoas o máximo que eu posso. Inclusive, terminando essa live aqui, eu já vou lá, junto com a minha esposa, a gente vai trocar a fralda do nosso filho. Ele tem 18 anos, a gente troca a fralda dele. Sim, certo? Usa a fralda, mas a gente nunca falou isso em público, porque não convia. Mas, assim, o que eu peço para vocês é apenas um detalhe. Que vocês possam compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Façam isso pela gente. Sim, tá? Ajuda outras pessoas que não sabem desse trabalho, que possam ficar sabendo, que possam vir participar com a gente também nos próximos, né? Que a gente possa unir aí um grande grupo de pessoas, um ajudando o outro, um apoiando o outro, que a gente seja uma corrente de vários elos. Isso aí. Então compartilha, deixa o seu like, ative o sininho das notificações e também deixa o seu comentário. Não se esqueça, terminou esse vídeo, vá lá nos comentários e coloca assim, olha, Mô Michel, eu não gostei daquilo que você falou, tal ponto, assim, assim, assim. Mô Marcela, olha, eu acho que aquilo lá faltou, aquela informação que você colocou, faltou isso, aquilo outro. Poxa, Mô Michel, Mô Marcela, gostei. Mô Marcela, não gostei. Enfim, então você coloca o seu comentário, o que você acha. Isso ajuda a gente Isso vai ajudar. Né? Isso vai ajudar nós a melhorar cada vez mais o conteúdo para ficar mais dentro daquilo que agrada. A gente não vai conseguir agradar a todos, né? Mas pelo menos agradar a maioria aí. Verdade. E o irmão Jonathan, que acabou de chegar. Sim. Irmão Jonathan, volta lá novamente no início da live. Eu vou encerrar aqui, tá? Volta novamente lá no início da live e assiste de novo, porque esse conteúdo é um conteúdo muito bacana. Eu acho que ficou muito legal e a gente vai repetir esse tipo de live mais vezes, tá bom? Então, eu quero deixar para vocês a minha gratidão, o meu agradecimento de vocês terem ficado conosco até aqui, ter participado conosco, e eu quero contar com vocês mais vezes aqui, tá bom? Um beijo, boa noite a todos e Deus abençoe. Paz e graça a todos. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau.